Olá, eu me chamo André França e estou aqui para apresentar o trabalho Instrumentos de Medição Usados em Higiene Ocupacional, uma proposta de método de gestão metrológica. Os autores desse trabalho sou eu, André Luiz Costa França, o colega Suzana Teixeira Rodrigues, o colega Marcelo Melo da Costa e o colega Murilo Ribeiro Cardoso. Inicialmente, para que um levantamento em higiene ocupacional que utilize medições seja confiável, é necessário que tenha um método padronizado, e ele, via de regra, é padronizado por normas como a NHO ou na IOSH. Ele seja executado por pessoa qualificada, capacitada e habilitada, isso é determinado via de regra nas NRs ou outras regulamentações, e que o instrumento de medição seja confiável. Para que ele seja confiável, faz-se necessário a utilização dos conceitos na metrologia. Na metrologia, existe o conceito de que é errado o entendimento, que é muito comum, de que apenas a calibração é condição suficiente e necessária para que aquele instrumento seja adequado ao uso. E esse conceito também é válido para os instrumentos de medição utilizados em higiene ocupacional. Para garantir a confiabilidade metrológica dessas medições, é necessário a correta gestão metrológica dos instrumentos utilizados para tal. Dessa maneira, o objetivo desse trabalho é sugerir linhas gerais para a correta gestão metrológica dos instrumentos utilizados em higiene ocupacional, estabelecendo um método para a seleção do laboratório adequado para a calibração desse instrumento, estabelecendo um método para análise crítica do certificado fornecido por este laboratório e estabelecendo um método para definição do período de calibração desse instrumento. Para a definição de um método para selecionar um laboratório adequado para se calibrar um instrumento, primeiro faz necessário entender um conceito do erro máximo admissível. O erro máximo admissível é o maior valor de erro que aquele instrumento pode ter que não afete a qualidade da medição a qual ele está se propondo. Para a higiene ocupacional, isso está determinado via de regra na NHO, que regulamenta a maneira de medir aquele agente de exposição. Uma vez determinado esse erro máximo admissível para o instrumento que se quer calibrar, deve-se buscar um laboratório na rede brasileira de calibração, no site do Metro, que realize a calibração daquele instrumento. Mas, mais do que isso, faz-se necessário entender que esse laboratório deve possuir uma capacidade de medição e calibração, ou CMC, compatível com esse limite de erro máximo admissível, com esses limites de tolerância estabelecida. A capacidade de medição e calibração de um laboratório, ela é, em linhas gerais, o melhor resultado que aquele laboratório pode fornecer para a calibração do instrumento que está se propondo a calibrar. Dessa maneira, a CMC, uma regra prática, é que a CMC ela seja menor do que 1/3 do erro máximo admissível do instrumento que está sob calibração. Já a análise crítica dos resultados parte do princípio de que a simples existência de um certificado de calibração não é garantia de que aquele instrumento esteja adequado ao uso. Faz-se necessário analisar os resultados que são expressos naquele laboratório. Quem tem por obrigação fazer essa análise é o usuário final do instrumento. O laboratório tem a obrigação de comparar com o padrão e dizer qual é o erro e a incerteza associada àquele instrumento naquele ponto em que foi medido. Cabe ao usuário analisar este erro e incerteza que são expressos no certificado de calibração e verificar se aquele erro e aquela incerteza estão adequadas para o uso que ele pretende ter. Uma regra prática é que o erro e a incerteza devem obrigatoriamente ser menor do que o erro máximo admissível. Mas adiante a gente vai ver alguns gráficos que vão expressar isso de uma maneira muito mais clara. O intervalo de calibração do instrumento de medição usado em higiene ocupacional, via de regra, é um assunto polêmico. Existe um senso comum de que alguns instrumentos devem ser calibrados anualmente. Entretanto, isso, via de regra, não está determinado em nenhuma norma. A prática diz que primeiro passo é seguir as recomendações do fabricante. Outra coisa que influencia nessa definição do intervalo de calibração é a influência das condições ambientais, a frequência e as condições de uso e, por fim, através de uma análise do histórico da calibração desse instrumento, você pode determinar um novo intervalo de calibração para aquele instrumento. Para que você determine esse novo intervalo, é necessário fazer uma análise das últimas 3 calibrações, através dos dados dessas 3 calibrações, fazer uma regressão linear e fazer uma projeção da tendência de crescimento do erro mais a incerteza. Uma vez que você tem essa tendência de crescimento, você consegue avaliar quando o seu instrumento vai estar fora daquilo que se deseja,
ou seja, o resultado daquela calibração tende a estar fora do erro máximo admissível. Então, você pode sim realizar a calibração de um determinado instrumento num intervalo maior do que um ano, desde que você tenha um método que garanta que, dentro do período de calibração, o seu instrumento sempre vai estar dentro do erro máximo admissível, ou seja, adequado ao uso. Para sair um pouco do abstrato, nós trouxemos alguns exemplos com dados. Então, aqui a gente tem uma tabela que expressa os resultados de calibração da calibração de um termômetro de globo. O erro máximo admissível para o termômetro de globo é 0,5 graus. Isso está estabelecido lá na NHO 6, no item 711. Então, aqui a gente tem o ponto 10, 50 e 120, que estão dentro da faixa de medição que a NHO determina que o instrumento deve ter capacidade de medir. Nós temos um erro para cada um desses pontos. Por exemplo, para 10 graus o erro é de 0,02, para 120 o erro é de 0,65, e uma incerteza associada a cada um desses pontos. Aqui nós plotamos o gráfico para ficar bem visual como fazer a análise do resultado da calibração. Então, no ponto 10, nós temos que o erro é de 0,02, mas a incerteza está toda contida dentro das duas faixas vermelhas, que é o erro máximo admissível de mais ou menos 0,5 graus. Já para o ponto 50, a gente percebe que uma pequena parte da incerteza está acima do erro máximo admissível. Já para o ponto 120, a gente percebe que a maior parte do erro está fora do erro máximo admissível. Para fazer a análise desse resultado de calibração, pode-se dizer que para 10 graus o instrumento está adequado ao uso. Já no ponto de 50 graus, ele não existe uma garantia de que ele está dentro do esperado. Existe uma pequena parte da incerteza, ou seja, existe uma pequena dúvida de que ele está realmente de fato dentro daquilo que se propõe. Nesse caso, se sugere que esse equipamento já seja considerado inadequado para uso, uma vez que existe uma possibilidade dos seus resultados estarem fora daquilo que é especificado para o uso. Já no ponto 120 graus, não há o que discutir, já o ponto central 0,65 de erro já é maior do que o 0,5, que é o erro máximo admissível determinado na NHO. Já para a determinação do intervalo de calibração, nós pegamos aí a calibração desse mesmo termômetro de globo no ano de 2020, 2021 e 2022. Ou seja, ele era calibrado anualmente. Nós temos os resultados aí, nesse caso a gente está analisando somente o ponto 50 graus, e essa análise deve ser realizada para todos os pontos calibrados. Dessa maneira, a gente sugere que os pontos em calibração subsequente, o instrumento seja calibrado sempre nos mesmos pontos. Tá? Então, nós temos o valor de erro e incerteza associado a cada um desses anos para o ponto 50. Nesse gráfico, foi plotado o erro mais a incerteza da calibração no ano de 2020, 2021 e 2022. E foi feita uma regressão linear para avaliar para onde esse erro mais incerteza está caminhando. Dessa maneira, é visualmente fácil de perceber que no ano de 2024, apesar de estar se aproximando muito do erro máximo admissível, que é o mais ou menos 0,5, ele ainda vai estar dentro daquilo que é esperado. Então é seguro dizer que eu posso aumentar o intervalo de calibração desse termômetro de globo para 2 anos, que daqui a 2 anos a tendência é que ele ainda esteja adequado ao uso, ainda esteja dentro dos limites de tolerância estabelecidos na NHO 06. Dessa maneira, a principal conclusão que nós chegamos com esse artigo é que a calibração do instrumento utilizado em higiene ocupacional não é condição necessária o suficiente para que ele vá fornecer resultados adequados para a emissão de laudos de higiene ocupacional. O laboratório, quando ele realiza a calibração do instrumento, ele está apenas comparando com o padrão de referência e dizendo o quanto esse instrumento está errando quando comparado a esse padrão de referência. Ele não tem por obrigação dizer se esse erro e essa incerteza estão adequadas para o uso pretendido, porque quem sabe o uso pretendido é o dono do instrumento, é o usuário do instrumento, nesse caso o higienista ocupacional. Então é importante que o higienista ocupacional entenda os dados que são fornecidos no certificado de calibração, analise e verifique se aquele instrumento está adequado para o uso que ele está fazendo. Além disso, se esse instrumento não está adequado, ele pode gerar medições erradas que podem levar um risco ou uma exposição desnecessária de trabalhadores aos riscos que estão sendo medidos. Imagina um termômetro de globo que está medindo
menos do que deveria. Você vai estar expondo um trabalhador ao risco do calor sem ter medido corretamente. Aqui estão as referências bibliográficas que nós utilizamos para a elaboração desse artigo, e eu espero que as informações aqui apresentadas contribuam de alguma maneira para a correta gestão dos instrumentos de medição utilizados em engenharia ocupacional. Obrigado.